Olá, você que está nos assistindo. Nós viemos aqui para mais uma vez estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. Esse é o guia que nós estamos estudando, tá? Junto com essa lição também temos esse livro muito especial, que eu particularmente estou apaixonado, o livro Os Escolhidos, tá? Nessa semana nós estudamos o capítulo 65 e o 64. E aí, vamos nos apresentar? Tudo bem com vocês? Tudo Fala certo. o Positivo. nome e a idade de cada um. Oi, boa tarde para quem está assistindo. Meu nome é Lucas Belão e eu tenho 12 anos. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Eu me chamo João Fernando, de 13 anos. Oi, eu sou a Sofia, tenho 12 anos. Muito bem. E essa semana é a lição de número 8. E nós estamos estudando uma história com um tema bem atípico, né? Qual que é o tema, Lucas? Ciúmes. Mas ela tem um nome um pouco diferente. O Monstro de Olhos Verdes. Você achou curioso esse tema? Na hora que eu li, eu olhei assim, eu tinha ficado meio sem entender. Aí eu li a lição do sábado, domingo, da segunda. E na terça-feira tem uma curiosidade bem legal que fala o significado do que é o Monstro dos Olhos Verdes. Que é uma fala usada por Shakespeare numa das suas peças, O Mercador de Veneza, no qual ele usa essa expressão para retratar uma pessoa que tem ciúmes, igual aconteceu no caso de Davi, com Davi. Muito bem. Essa é a explicação do tema, né? O texto está lá em 1 Samuel, a lição toda estuda 1 Samuel, capítulo 18 até o capítulo 27. É uma longa história, mas é uma história fascinante, cheia de alguns acertos, alguns erros, mas com muita curiosidade para a gente aprender, né? Conta para a gente um pouco dessa história. Como é que começa a história, Sofia? Bom, a história parte de quando Davi foi ungido por Deus e logo após a batalha onde Davi venceu Golias. E então, Davi começa a se sobressair e a demonstrar que ele foi capacitado por Deus. E com isso, Saul acaba sentindo ali um ciúmes, uma inveja, porque todos falavam, nossa, mas Davi faz tantas coisas e Saul, ele não vai ser um rei como Saul é pra gente. E com isso, ele ficava muito cego, como a gente pode dizer, porque ele ficou tão louco quando ele descobriu que Davi substituiria ele, que ele acabou deixando todo o reino de lado. Muito bem. Ô, João, mas tinha alguém que deveria ser o sucessor de Saul. Quem era? Poderia ser o filho, mas como Deus quis Davi, o Saul ficou tão bravo e ficou tão egoísta que acabou ficando contra Davi, tentou matá-lo 2 vezes, mas as 2 fracassaram. Muito bem. E Lucas, se Jonatas era o sucessor, ele podia também ter se unido ao pai Saul para derrotar Davi, né? Por que ele não fez? Bom, porque Jonatas entendeu que Deus ele tinha um propósito e desde sempre ele já tinha preparado Davi para ser o sucessor de Saul. Por isso que ele, desde pequeno, nunca alimentou esse sentimento de raiva, de angústia, porque ele sabia que era plano de Deus isso. Diferente de Saul, que quando percebeu que Davi seria o sucessor dele, ele começou a ficar eufórico, falando de arrumar um jeito, porque ele queria que o filho dele fosse o rei, mas só que esse não era o plano de Deus. Exatamente. Pode falar, Sofia. E a gente pode perceber que, diferente do pai dele, ele conseguiu ver o propósito de Deus e conseguiu apreciar o sucesso do seu irmão, que seria Davi. Exatamente. Ele foi abnegado e eles tinham uma amizade muito forte, né? Era propósito de Deus essa amizade, porque Saul tentou matar Davi, né? Por algumas vezes, 2 ele mesmo, né? Arremessou uma lança, arremessou um dardo contra ele, né? E Jonatas foi usado para ajudar a preservar a vida de Davi. Mas Deus tinha um propósito para Davi viver ali no palácio logo depois da batalha. Ele foi morar junto com o rei, né? Por que ele foi morar ali com o rei? Por que o rei levou?
Deus tinha um propósito. Ele precisava aprender ali como governar um país, né? A arte, né, de ser um líder, um grande líder. Embora ele visse muitas coisas erradas, mas ele conviveu ali. E, na verdade, tudo que Saul pedia, ele fazia como? Fazia com muito esmero, né? Sim, positivo. Como a senhora acabou de falar, foi assim mesmo. E teve uma parte aqui na lição, deixa eu conferir a página, porque eu esqueci a página. Que, se eu não me engano, na lição fala que Saul pediu para Davi pegar 100, se eu não me engano, agora eu esqueci. Mas aí Davi trouxe 200 a mais. Exatamente. Então ele era uma pessoa muito dedicada. E as pessoas, quando viam isso, que o Davi fazia sempre o melhor, ele começou a se destacar, né, Sofia? Com essa vinda de Davi para o palácio, para poder aprender como deveria ser quando ele fosse rei, ele se mostrou que ele tinha essa capacidade dada por Deus. Né? A partir de quando ele foi ungido, ele ganhou essa capacidade de Deus. E com isso, as pessoas começaram a perceber isso. E as pessoas elas tinham uma música, né, que fala na Bíblia que Saul, mulheres, na música, né, falava que Saul cantando. teria matado milhares e Davi teria matado dezenas de milhares. Exatamente. E nisso a gente pode ver como que Saul se sentia, né? E o que a gente pode perceber também nessa história é que Saul, ele tinha as emoções dele, ele permitia que essas emoções controlassem ele. Até que chegou a um ponto de ira, né? E a gente sabe, quando a gente fala inveja mata, já viu muito essa expressão? É o que acontecia ali. Ele ficou tão irado que ele não pensava em outro propósito, a não ser eliminar ali o Davi, que ele sabia, na cabeça dele foi colocado pelo inimigo que Davi queria o trono, né? E Davi, como que Davi reagiu a toda essa perseguição de Saul? Bom, no início, Davi ele ficou assustado, assim, mas ele nunca cultivou esse sentimento de raiva, de vingança, de ódio. Ele sempre tentou ser o mais calmo possível, porque ele sabia que, assim como ele tinha sido escolhido por Deus, Saul também tinha sido ungido por Deus, e ele nunca quis fazer mal para ele. Por isso que, sempre quando ele pôde, ele evitou fazer mal para Saul. Tanto é que ele teve chances de matar Saul, mas ele não realizou elas. Exatamente. Lições que a gente pode tirar para a vida da gente dessa história. As emoções nós não podemos permitir que as emoções nos controlem, né? Precisamos sujeitar as nossas emoções ao controle de Deus. Porque Davi foi fazendo assim, teve erros, teve acertos, mas ele sempre colocava sob a vontade de Deus. Pode acontecer situações onde a ira pode bater a nossa porta, o ressentimento, e a gente pode pensar na vingança, mas a gente não pode deixar que esse sentimento, que esses pensamentos tomem conta de nós. Eles precisam ser subjugados à vontade de Deus. Correto? Vamos ler o verso áureo, que ele resume para a gente como Davi se comportou. 1 Samuel 24:12. Julgue o Senhor, entre mim e vingue-me. O Senhor te respeite, porém a minha mão não será contra ti. É isso aí. Jamais Davi intentou mal contra o rei Saul. Que nós possamos ter um coração segundo Davi, né? Na próxima lição, nós vamos continuar estudando a história aí de Davi e Saul, né? Tem mais coisa para a gente aprender dessa história. E agora nós vamos fazer uma oração. Você ora para a gente, Lucas, para encerrar a lição? Claro. Do jeito que você está, feche seus olhos e vamos orar. Querido grandioso Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, que o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo e sempre faz o melhor para nós. Que o Senhor, assim como ungiu Davi e Saul, que nós possamos ser escolhidos de Ti para espalhar a Sua palavra para as outras pessoas. Abençoe a nossa vida, a das pessoas que estão assistindo esse vídeo e que ele possa alcançar muitas pessoas. É isso que nós te pedimos, em Teu nome. Amém. Amém. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meninos. Que Deus continue abençoando vocês e as suas famílias.